A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo abençoado. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Nosso Viva Bem tem o oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, o telefone é 2106-7100. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, telefone é 2105-9900. Conosco também está a Unimed, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Bom, gente, estamos começando outubro, né? Outubro rosa. Pois é, um mês de conscientização e da prevenção ao câncer de mama. O mês inteiro nós vamos estar abordando um pouco de assuntos importantes relacionados também à saúde da mulher. E hoje, o Viva Bem, lembrando a você que não só o câncer de mama, mas outras doenças preocupam a mulher, são as doenças cardiovasculares na mulher. Nós vamos falar sobre esse assunto com a doutora Thaís Carvalho Vieira, ela é cardiologista. E você sabia que as doenças cardiovasculares causam aí o dobro do número de mortes em relação a todos os tipos de câncer que atingem o aparelho reprodutor feminino? Pois é, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, esse vai ser o nosso bate-papo. Mas é claro que a gente não pode deixar de falar desse tema importante, que é o Outubro Rosa e a prevenção. Vamos abordar isso também já em Notícias de Saúde. Eu vou um rápido intervalo, volto rapidinho. Viva Bem. Seja solidário, avise sua família que você é um doador de órgãos. Afinal, qualquer pessoa pode precisar de um transplante, que só pode ser realizado se houver o doador. Não deixe só saudades, deixe amor, deixe vidas salvas com aquilo que você não mais vai precisar. Doe órgãos e seja o herói na vida de outras pessoas. Aqui vão dicas para um relacionamento saudável com a pessoa mais importante da sua vida. Cuide bem dela, respeite o seu tempo, seu jeito, valorize os momentos de lazer e leve ela ao médico regularmente. Não entendeu? A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Quem se cuida, se ama. Em outubro, redobre esse amor. Fique em dia com seus exames e combata o câncer de mama. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Dicas de saúde. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida. Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim, consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença. Não tenha medo, prevenção é saúde. Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida.
Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Já nosso quadro Alô Doutor, um bate-papo com a doutora Thaís Carvalho Vieira, que é cardiologista. Nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares na mulher. Bom, mas antes nós vamos às notícias de saúde. Nós estamos começando o Outubro Rosa e é importante que a gente fale sobre o câncer de mama. Vamos trazer uma matéria sobre esse assunto porque é importante a atividade física também na prevenção. Você sabia disso? Vamos ouvir. Notícias de saúde. Um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo é o câncer de mama, que responde por aproximadamente 28% dos casos novos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Antes dos 35 anos, esse tipo de câncer é relativamente raro, mas na medida em que a idade sobe, esse risco sobe gradualmente, principalmente depois dos 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, mas existem formas de tentar evitar o câncer de mama. Uma delas é praticar atividade física regularmente, como explica o tecnologista da área técnica de atividade física do INCA, Fábio Carvalho. A atividade física também é um fator de prevenção ao câncer. Ele atua diretamente em alguns fatores biológicos e além de também atuar numa via indireta prevenindo sobrepeso e obesidade. Em relação aos mecanismos, que levam à atividade física à prevenção de câncer, a gente pode citar a redução dos níveis circulantes de estrogênio, que é um hormônio, em relação à resistência à insulina e à inflamação, então ele reduz esses hormônios e contribui para a prevenção de câncer. Ainda segundo o Fábio, praticar atividade física também é um benefício para quem está doente, em tratamento ou já curado do câncer. As pessoas que ou já passaram, fizeram tratamento, estão curados, ou que estão com o câncer, também se beneficiam com a atividade física. Nesses casos é bem importante ter um acompanhamento bem próximo do profissional da medicina, o médico que está acompanhando, assim como de outros profissionais, ou professor de educação física ou fisioterapeuta. Mas há benefícios sim, nesses mesmos mecanismos que eu citei, só é importante entender perfeitamente como é que ele vai poder fazer essa atividade física sem prejudicar o tratamento. O câncer de mama pode ser detectado na fase inicial e, em grande parte dos casos, isso aumenta as chances de tratamento e cura. Por isso, a cada ano vem aumentando a adesão ao movimento Outubro Rosa, que tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E é importante que as mulheres fiquem atentas a qualquer alteração suspeita na mama e, se for o caso, buscar o serviço de saúde para investigação. Reportagem Janari Damascena. Viva Bem. Alô, doutor. Olá, gente! Começando a partir de agora o nosso quadro Alô, doutor. E recebendo aqui, está conosco por telefone para um bate-papo aqui no nosso Viva Bem, a doutora Thaís Carvalho Vieira, doutora Thaís Carvalho Vieira, que é cardiologista, gentilmente conversa conosco a partir de agora. Nós vamos falar sobre doenças cardiovasculares na mulher. Por que isso? Porque, inclusive, atendendo até alguns pedidos de nossos ouvintes, a gente fala do coração sempre de uma forma geral, mas a mulher tem algumas peculiaridades. Nós vamos conversar com a doutora Thaís a respeito deste assunto, se realmente é verdade, entre homem e mulher há diferença, e o coração bate de forma diferente, enfim. Doutora Thaís, bom dia, muito obrigada por participar aqui do nosso Viva Bem, obrigada por esse bate-papo. Magna, um prazer grande estar falando com você, com seus ouvintes, desse programa que tem uma audiência tão maravilhosa. E que bom que vocês elegeram a mulher como foco desse programa, porque o que nós temos visto realmente, Magna, é um crescente aumento nas doenças cardiovasculares na mulher. Então nós sabemos que a mulher hoje em dia assumiu hábitos de vida semelhantes aos hábitos dos homens, Então nós temos as mulheres trabalhando, submetidas ao estresse, muitas das vezes fumando, sedentárias por conta da carga tripla de trabalho, porque
além dos afazeres de casa, some-se um trabalho de grande responsabilidade que as mulheres hoje estão atingindo. Então, hoje, nós estamos percebendo realmente um crescente aumento das doenças nas mulheres. A gente sabe que, em média, né, são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que inclusive elegeu setembro, agora passado, como o mês de prevenção das doenças cardiovasculares. Temos cerca de 1.000 mortes por doença cardiovascular, aqui englobando homens e mulheres por dia, né? Então são dados alarmantes e que você tem essa missão aí de informar aos seus espectadores e inclusive, em especial, aos seus ouvintes, em especial às mulheres, esse aumento dessas doenças cardiovasculares, né? Então, as mulheres têm uma faixa etária em que as doenças cardiológicas, elas são mais preponderantes. Então, até a menopausa, a incidência dessas doenças, ela vem numa menor proporção, porque ela tem a proteção dos hormônios sexuais femininos. A partir da menopausa, ela supera os homens em termos de mortalidade por doença cardiovascular. Isso não quer dizer que antes dela entrar na menopausa, ela não venha a ter também o infarto AVC. Por quê? Porque ela tem seu colesterol elevado, ela está sedentária, às vezes ela tem um diabetes que está sob um controle inadequado, ela está fumando, ela está obesa, né? E o histórico familiar. Então, a doença cardiovascular, ela realmente não tem idade, tanto na mulher quanto no homem, mas a preponderância maior realmente é na época da menopausa. E aí você também poderia me perguntar, mas se a menopausa leva é uma época em que essas doenças aparecem com maior incidência, se eu tomar o hormônio de reposição hormonal, eu vou prevenir essas doenças? Infelizmente não, né? Então, nos primórdios que a gente começou a pesquisar a terapia de reposição hormonal para a mulher, havia-se essa possibilidade, mas depois de estudos robustos com uma quantidade significativa de mulheres, pode ser vista que realmente a terapia de reposição hormonal tem eficácia para melhorar aqueles sintomas da menopausa, os fogachos, os suores noturnos, né, a secura vaginal, entre outros, mas não para prevenir as doenças cardiovasculares. Então é muito importante você, mulher, que se atente. A gente hoje tem visto mulheres que se preocupam muito com câncer de mama, e a parte ginecológica é muito importante também essa valorização, mas não se esqueça, as doenças cardiovasculares matam 8 vezes mais a mulher do que os cânceres de mama ou o câncer de útero, o câncer ginecológico. Então é importante que você previna suas doenças cardiovasculares, que você valorize seus sintomas, para que você possa procurar seu cardiologista com frequência, fazer uma avaliação cardiológica, de exames complementares, para que você tenha um diagnóstico precoce de se é portador dessa doença e, a partir daí, começar uma orientação de tratamento e de conduta para evitar que venha a desenvolver um infarto ou um AVC. Olha que como importante esse alerta feito agora aqui pela doutora Thaís Carvalho Vieira, nossa convidada aqui do nosso quadro Alô Doutor, onde hoje estamos abordando aqui as doenças cardiovasculares na mulher. Olha o alerta e olha, porque infelizmente acontece muito isso, como disse a doutora Thaís no início da sua fala. Nós, muitas vezes, nos deixamos lá para trás, ficamos no fim da fila. A gente sempre dá atenção para o filho, para o marido, para a casa, para o trabalho. Estamos com uma jornada tripla, nós estamos com uma sobrecarga muito grande e de repente quando a gente vai ver, o problema está aí, muito grave e às vezes até nem há tempo
de reverter essa situação. Olha o alerta como é importante. Doutora Thaís, essa questão, por exemplo, do infarto, que a senhora citou, o infarto, ele é mais fatal em mulheres, e eu ouvi dizer porque no caso do coração da mulher, por ele ser menor que o do homem, aí há o entupimento das artérias, isso é verdade? Então, Magna, a gente está vendo realmente uma mortalidade muito grande na mulher. E eu vou lhe explicar, são vários fatores que se somam. Sim. Em primeiro lugar, a mulher não valoriza seus sintomas. Os sintomas de alerta na mulher, eles são mais atípicos. Então, aquela clássica dor no peito que vai para as costas, para o pescoço, para o braço, com palidez, sudorese, que é o clássico, e que a pessoa já tem isso em mente e procura emergência com rapidez, na mulher pode vir de uma maneira sorrateira. Como assim? É uma dor no estômago, é um cansaço, é uma fraqueza, e muitas vezes ela mesma não valoriza seus sintomas. E isso leva a quê? Demora a procurar a assistência médica, quer seja urgência, quer seja seu cardiologista. Quando a mulher chega à urgência, ela já chega num período além do que seria necessário para que se agisse com rapidez e qualidade. Porque coração é músculo. Quando a pessoa está infartando, é importante que ela chegue na urgência até 3 horas do início dos sintomas, para poder ir ao cateterismo, abrir a sua coronária, que é a artéria que entope e que leva ao infarto, e que possa ficar sem sequelas posteriormente. Então a gente sabe que a rapidez desse diagnóstico é muito importante. Então, quando você valoriza seus sintomas, você vai para a urgência e você age com rapidez. A mulher, como os sintomas são atípicos, ela demora a procurar a urgência. E isso acarreta um aumento de mortalidade. Some-se ao fato de que as artérias das mulheres, as artérias coronarianas, elas são mais estreitas. Então, a obstrução, ela tem uma conformação anatômica que, vamos dizer, um pouco menos favorável do que do homem, né? Isso é um fator também que é importante. Então, mas o que eu vejo é uma conjunção. Primeiro, a mulher saber que tem uma possibilidade grande de ter um infarto ou um AVC. Segundo, mesmo que suas queixas sejam atípicas, procure seu cardiologista ou urgência com a maior brevidade possível para que ele possa distinguir se o que você está sentindo é decorrente do coração ou não e a urgência do tratamento que vai ser necessário. Terceiro, a mudança de estilo de vida. A mulher precisa saber que agregou uma carga profissional que é importante, mas que não pode descuidar, né, do seu estilo de vida, do seu estresse. A gente está vendo que o estresse é um fator importante no desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que não fume, mantenha seu colesterol normal, sua pressão normal, seu diabetes, colha sua história familiar. Você tem um parente próximo de primeiro grau que teve um infarto, teve um AVC de maneira precoce, você fique ligado a isso. Então, caminhe pelo menos 4 vezes por semana, 30 minutos, isso de uma maneira regular. Então, a conjunção de todos esses fatores, o cuidado consigo própria, é de extrema importância para evitar um sofrimento. Quer seja um sofrimento por atraso na chegada à urgência, quer seja, inclusive, por ter um AVC e ficar incapacitado em um leito e com isso acabando uma morte em vida, né? Então, assim, todos esses fatores, eles se somam para que o sofrimento seja amenizado e que a gente possa evitar a mortalidade. Muito bom. Doutora Thaís, aproveitando então, só para a gente até esmiuçar um pouquinho mais, deixando isso muito claro e excelente, a sua forma muito didática de alertar aqui as nossas ouvintes, essas doenças cardiovasculares mais comuns. A gente ouve falar muito sobre a hipertensão, a insuficiência cardíaca, enfim, a arritmia. Quais são as mais comuns?
Então, as mais comuns são o acidente vascular cerebral, que é o derrame, e o infarto. São as duas que realmente mais comuns. E aí nós vamos prosseguindo para a insuficiência cardíaca, para as arritmias cardíacas, né? Mas você vê, a insuficiência cardíaca, o que é que leva à insuficiência cardíaca? Hipertensão descompensada, sequelas de infarto do miocárdio. No caso, na mulher, a miocardiopatia periparto, ela fica grávida no final da gravidez ou no puerpério, o coração dilata e fica insuficiente, né? Causas idiopáticas, ou seja, sem uma causa definida. Agora, na época do Covid, nós temos a miocardite, a inflamação do coração, quer seja por esse vírus, quer seja por outros vírus, podem acometer mulheres em qualquer faixa etária, né? Até jovens, eu vejo jovens que às vezes mulheres jovens têm uma gripe e que começa a cansar, e quando vai ver, o coração está inflamado por conta que o vírus foi e dilatou e deu uma disfunção no coração. Então, os fatores de risco é a base do tratamento, a base da prevenção dessas doenças futuras. Tudo começa aqui, porque mesmo sendo mais preponderante o AVC, depois o infarto, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, quando você consegue controlar adequadamente seus fatores de risco, ter uma qualidade de vida saudável, você consegue evitar todas essas complicações que são potencialmente fatais. Por exemplo, no caso das arritmias cardíacas, a gente vê muito arritmias cardíacas em mulheres que têm hipotireoidismo, hipertireoidismo, e que às vezes nem sabem que são portadoras, porque pode ser um hipotireoidismo subclínico, assintomático, mas que se manifesta através de arritmias cardíacas. Já outras arritmias, como por exemplo a fibrilação atrial, alerte-se para essa arritmia. É uma arritmia que aumenta em 5 vezes a chance de um AVC, aumenta a mortalidade, aumenta a internação hospitalar e com isso comprometendo a qualidade de vida, aumenta casos de demência. Então tem arritmias benignas, doutora Thaís? Tem arritmias benignas, aquelas palpitações que não vão acarretar nenhuma complicação adversa, mas existem arritmias malignas, potencialmente fatais ou debilitantes, como essa que eu acabei de falar, que é a fibrilação atrial. Então, assim, é importante sempre enfatizar a ida ao seu cardiologista pelo menos 2 vezes ao ano, isso quando você não é portador de nenhuma doença, porque senão esse tempo o seu cardiologista vai lhe orientar, para que você faça sua prevenção, porque as doenças podem ser assintomáticas e o primeiro sinal pode ser um AVC, o primeiro sinal pode ser um infarto, o primeiro sinal pode ser uma arritmia. Então, faça sua prevenção, diagnostique o que você tem, não tenha receio em saber o que você tem e seu cardiologista vai lhe orientar sua mudança de estilo de vida, seu tratamento adequado e específico para o que você tem, para que evite-se que esse não tratamento, essa não conduta leve a essas entidades que podem ser fatais ou debilitantes, como o AVC, o infarto, a insuficiência cardíaca, as arritmias cardíacas, dentre tantas outras, né? Nós estamos conversando com a doutora Thaís Carvalho Vieira, que é cardiologista. Nós estamos conversando sobre as doenças cardiovasculares na mulher. Em nome da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncohemato, juntos pelo amor à vida. E também a Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Viva Bem. Aqui vão dicas para um relacionamento saudável com a pessoa mais importante da sua vida. Cuide bem dela, respeite o seu tempo, seu jeito, valorize os momentos de lazer e leve ela ao médico regularmente. Não entendeu? A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Quem se cuida, se ama. Em outubro, redobre esse amor. Fique em dia com seus exames e combata o câncer de mama. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, gente, dando sequência aqui ao nosso quadro Alô, Doutor, com a doutora Thaís Carvalho, de forma muito didática, falando para nós mulheres, atenção, alerta para nós mulheres, o cuidado com as doenças cardiovasculares. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado a dificuldade de um diagnóstico, sintomas, a gente acaba deixando de lado e quando vai ver o problema é muito grave. Tenho aqui uma pergunta da ouvinte Dayana, que ela disse o seguinte: diante do ritmo de vida que nós mulheres, que muitas vezes nos é imposto e a gente acaba achando que dá conta de tudo, o que a gente deve fazer? Quais são aí os exames? A doutora Thaís citou agora da ida ao cardiologista pelo menos 2 vezes ao ano, mas ela aqui pergunta que exames seriam recomendados e a periodicidade, doutora Thaís. Excelente pergunta, Dayana. Após a ida ao seu cardiologista, ele vai estratificar o risco de você vir a ter uma doença cardiovascular. Hoje nós temos um arsenal de exames complementares aqui no nosso estado que nos dá essa garantia, essa tranquilidade de dar o diagnóstico da maioria das doenças cardiovasculares. Então, nós temos a ecocardiografia. A ecocardiografia é um exame que vai ver se o seu coração está funcionando bem, se ele está crescendo de tamanho, se você tem algum sopro no coração, se você tem uma inflamação no coração, que pode ser tanto a pericardite quanto a miocardite. Some-se a essa ecocardiografia, existe a ecocardiografia STRAIN, que é uma metodologia nova para o diagnóstico precoce da disfunção cardíaca. Outra coisa que é muito importante comentar, Magna, são as disfunções que a gente está vendo no coração das pessoas que estão fazendo quimioterapia. A gente sabe que o câncer, tem uma prevalência, uma incidência bastante elevado, e hoje nós temos modernos tratamentos para os mesmos, inclusive com cura, Antigamente, nos vídeos passados, quando se dizia que tinha câncer, selava-se o diagnóstico de morte. Hoje, a grande parte dos cânceres, inclusive do câncer de mama, especificamente falando da mulher, a gente tem uma incidência de controle e mesmo de cura extremamente relevante, com as novas medicações quimioterápicas. Só que nós estamos vendo, por exemplo, nas mulheres, que esse tratamento está controlando o câncer, mas comprometendo o coração, levando o coração a entrar em insuficiência cardíaca. E o exame que nós temos que dá esse diagnóstico, que é importante que todas as mulheres que têm o câncer, que estão em quimioterapia, radioterapia, façam periodicamente, é a ecocardiografia STRAIN, que dá esse diagnóstico precoce da disfunção. Não só dessa, como de outras disfunções, de outras causas. Nós temos também a ecocardiografia tridimensional, onde você vê todas as estruturas do coração em 3 dimensões. Então, a acurácia, o modo, a excelência do diagnóstico é muito maior, porque a visibilidade e você esmiuça todas as estruturas cardíacas de uma maneira melhor, a função do coração, as válvulas,
os defeitos de nascença que ficam até a idade adulta, entre outros. Falando especificamente em acidente vascular cerebral, nós temos o escandoplex de carótidas e vertebrais, que é um exame simples, doutora, é um exame complicado, não é como se fosse ultrassom, não é invasivo, e você faz com essas artérias do pescoço, são as artérias que levam o sangue ao cérebro, e as mesmas placas de gordura, de colesterol, de ateroma, que se depositam nas artérias coronárias do coração e que levam ao infarto, podem se depositar nas artérias carótidas, que são do pescoço ao cérebro, e pode levar, se obstruir, ao AVC. Quando você dá o diagnóstico precoce, essa placa ainda com obstrução de grau leve, você começa o tratamento, você começa as orientações e evita uma progressão para uma obstrução completa que leve a uma paralisia a um lado, ou deixar sem falar, ou prostrado numa cama. E grande, atente-se, mulher, essa obstrução em carótidas, na maioria das vezes, é completamente assintomática. Então, só com a realização dos exames complementares é que nós vamos dar esse diagnóstico. Então, o médico, o seu cardiologista, ele vai lhe examinar. Na anamnese é fundamental a colheita da história clínica do paciente. A partir daí, ele vai dizer quais exames são necessários para cada perfil de paciente específico para poder fazer esse diagnóstico precoce. Temos outros métodos aqui, teste ergométrico, o que é para ver isquemia no coração, temos o Holter para ver arritmia, diz a quantidade de arritmias, se são arritmias simples, se são arritmias complexas, se temos os bloqueios necessitando de marca-passo, temos o mapa, uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, para que possa dar o diagnóstico da hipertensão arterial, se ela é mais diurna, se ela é noturna, se ela está mais prevalente no momento que você está trabalhando, ou se à noite. Tudo isso tem fatores prognósticos que se implicam aí, até os exames mais avançados da cardiologia, que chegam até o cateterismo. Uma outra coisa que nós temos visto muito na mulher é trombose decorrente de uso de anticoncepcional oral. Então, esse é um capítulo à parte. Formação de coágulos nas veias das pernas, coágulos esses que podem se movimentar, chegando até os pulmões e podendo levar a uma complicação potencialmente fatal, que é a embolia pulmonar. Então, todas as mulheres que vão usar anticoncepcional, a gente sabe que é importante as decisões individuais da mesma. É bom você colher uma história, se na família tem casos de trombose, você mesma discutir com seu cardiologista ou seu ginecologista se por acaso você tem algum sinal ou sintoma que possa lhe levar a se pensar que tem alguma trombofilia, ou seja, uma doença que lhe dá tendência a ter trombose. Porque muitas das vezes a mulher já chega, com um quadro de embolia pulmonar e morte, e nem sabia que era portadora dessa doença de nascença porque era assintomática. E aí nós temos o escandoplex venoso das pernas, que dá esse diagnóstico também da trombose venosa profunda. Então, é um arsenal de métodos, de exames complementares extremamente relevante e que pode, diagnosticando precocemente, evitar uma complicação futura. Excelente, doutora Thaís, essas informações que eu tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando e ouvindo, às vezes não se dava conta, como realmente a senhora mesmo disse, esse arsenal aí de possibilidades de exames que estão aí postos e que podem ajudar muito num diagnóstico e na prevenção aí de que, de repente, um agravamento na saúde da mulher. Eu tenho aqui uma pergunta, a doutora Thaís,
está conversando conosco aqui no nosso quadro Alô Doutor, doutora Thaís Carvalho Vieira, que é cardiologista. Nós estamos falando sobre as doenças cardiovasculares na mulher. A Cláudia Del Pupo pergunta aqui o seguinte, alimentos que poderiam evitar e alimentos que fazem bem ao coração, porque a gente é muito tentado com a comida, né, doutora Thaís? Sem sombra de dúvidas. Então, realmente, a alimentação à base, né, de verduras, de legumes, de carnes brancas, grelhadas ou cozidas nos temperos, né, evitar as frituras, evitar os alimentos processados, evitar os carboidratos altamente especializados, porque a gente sabe que as frutas são carboidratos, mas são carboidratos simples. Já esses que são processados são carboidratos maléficos, né? Então, essa alimentação muito à base de fibras, né, à base de azeite de oliva. Então, assim, essa alimentação é realmente a preventiva, né, para o coração, é o que faz bem ao coração. E aí vai-se muito de cada paciente. Por exemplo, se você é hipertenso, você sabe que o abuso de sal não vai ser bom, então você tem que saber a medida certa do sal que você deve usar. Se você é diabético, você sabe que o seu teor de carboidratos, mesmo das frutas, não pode ser sem regras, tem que ter seus limites, tudo tem que ser calculado. Se você tem seu colesterol elevado, você deve preferir realmente os grelhados. Se você tem triglicérides elevados, sabe que deve evitar doces, massas, açúcar, o álcool, que também eleva os triglicérides. Então, você vai especificamente para cada perfil de cada paciente, né, montando, né, individualizadamente um cardápio e uma orientação específica para cada paciente em particular. Uhum. Doutora Thaís, em relação àquela gordurinha abdominal, tá? Que é terrível, tem gente que realmente reclama, meu Deus, eu faço de tudo, mas aquela gordurinha não sai. É perigoso? A gordura abdominal, Magna, é a pior gordura para o coração do paciente, né? Porque quando você tem essa gordura abdominal, há uma suposição de que todos os seus órgãos estejam embebidos, né? Infiltrados, a palavra certa é infiltrados por gordura. Daí vai a esteatose hepática, que é a do fígado, esteatose pancreática, entre outros, né? Com a gordura abdominal como um todo. Então, a gente tem, inclusive, medidas de circunferência abdominal que já categorizam os pacientes para um risco mais alto, um risco mais baixo. Então, é muito importante que você saiba que a gordura abdominal é um fator de risco cardiológico. Bom, nós estamos conversando com a doutora Thaís Carvalho Vieira, cardiologista, em nome da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Conosco também está a Clínica Onguemato, Juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana, 945. O telefone é 2105-9900. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Aqui Herardo Costa, o seu personal trainer, trazendo mais uma dica para você. Futuro. É uma palavra que agora está todo mundo pensando sobre ela. Qual será o futuro da humanidade depois dessa pandemia? Quanto tempo vai levar para esse futuro chegar? O que teremos que passar até que ele chegue? Então, está na hora de você começar a repensar a sua vida, né? E se reeducar novamente. Uma coisa é certa, você vai precisar de 3 coisas para poder sobreviver a tudo isso. Você vai precisar de atividade física, você vai precisar de ter repouso e você também vai precisar ter uma alimentação balanceada para garantir a você imunidade. A palavra do momento hoje é imunidade e no futuro ela vai ser primordial. Então trate de começar a pensar no futuro de
de uma maneira positiva, levando em consideração que vai passar. Tudo isso vai passar. Nós vamos poder voltar a nos encontrar, nos abraçar, nos cumprimentar. Nós somos um povo quente, o povo latino-americano é um povo que gosta do contato, que gosta do beijo, que gosta do abraço. Isso vai voltar, mas vai levar um tempo e até lá você tem que pensar nesse futuro. Até lá você tem que pensar em como chegar no futuro. Isso é o mais importante no momento de agora. Portanto, corra atrás de ter uma atividade física diária, corra atrás de você ter a sua alimentação balanceada. Isso, inclusive, vai te trazer uma economia tremenda. Não comer tanta besteira, pelo amor de Deus. E você precisa repousar de maneira adequada. Hoje, 6 horas de sono já está de bom tamanho, mas se você puder ter 8, é melhor ainda. Aqueles que não podem ter tantas horas de sono assim, valorizem as poucas que você tem. Preparem um ambiente onde você vai dormir, torne aquele ambiente escurinho, silencioso, calmo, arejado, para que você possa aproveitar cada momento do seu sono, que é reparador e que pode renovar todos os hormônios que você precisa durante o sono. Então essa é a nossa dica do personal para você e viva bem! Viva bem! Bom, eu tenho aqui um questionamento também de um ouvinte que tinha passado para a gente, e ela disse o seguinte: a questão da pressão, quais os níveis? Porque aí a história, pressão 12/8, mas tem pessoas que dizem que tem uma pressão até bem mais baixa e que vivem bem. O que a senhora nos diz disso? Que orientação e que explicação dá para isso, doutora Thaís? É muito importante também orientar sobre os níveis pressóricos. Então, o ideal da pressão arterial para quem é hipertenso é que seja 12/8. Muitas das vezes, a depender da faixa etária, você tolera níveis maiores de pressão, por exemplo, até 14/9. Mas o ideal é que seja 12/8. Mas eu não sou hipertenso e minha pressão é 9/5, 9/6. Excelente! Excelente, mantenha-se com esse nível pressórico, você vai conviver, seu risco é menor porque sua pressão está normal, você não é hipotensa, você não tem nenhuma complicação, não vai advir uma complicação decorrente disso, O que leva a risco é hipertensão arterial. E aí, nesse contexto, é muito importante que você saiba quais são os órgãos que estão sofrendo por conta dessa hipertensão descompensada. Por exemplo, a hipertensão arterial pode levar não só ao AVC, que é o derrame cerebral, ou ao infarto agudo do miocárdio, mas pode levar seus rins a paralisarem, entrarem em insuficiência, necessitando inclusive de diálise, que é uma reposição do funcionamento do rim através de uma máquina. E que muitas das vezes, doutor, mas eu estou urinando muito bem, como é que pode? Eu estou com meus rins parando e urinando tão bem. Porque no começo da insuficiência renal, a pessoa urina até demais, porque o rim, ele fica sem um controle da sua filtração. Outras complicações advindas da hipertensão arterial, ele pode levar também a pessoa a ter doença arterial periférica, ou seja, as artérias das pernas também ficam comprometidas, como as artérias do corpo todo. Outra que complica também muito a hipertensão arterial é aneurisma de aorta. A artéria aorta é a artéria principal do coração. Quando a pessoa mantém esses níveis pressóricos extremamente elevados, ela pode dissecar, ela pode esgarçar toda e se romper e ser uma emergência com um percentual de mortalidade elevado. Então, é importante você ter o diagnóstico da hipertensão, você manter seus níveis pressóricos dentro do que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não é só dar o diagnóstico. Eu dei o diagnóstico, sou hipertensa, já estou tomando remédio. Não preciso mais nem ir ao médico com tanta regularidade. Não, tem que ir ao médico, ele tem que ver se aquele remédio está sendo efetivo para manter sua pressão dentro dos níveis normais, porque se você está tomando aquele remédio, mas sua pressão ainda permanece alta, você ainda está em risco de complicações advindas da hipertensão.
diagnóstico de hipertensão, tratamento efetivo, acompanhamento e avaliação dos órgãos que são o alvo para as complicações decorrentes da hipertensão arterial. Então, tudo isso é um contexto, né, que às vezes a pessoa diz a hipertensão é uma assassina silenciosa. Atente a isso, né? Às vezes a pessoa não dá o devido valor à hipertensão. Você vê, nessas épocas de pandemia do Covid, só pelo fato de você ser hipertenso, sem nenhum outro mais complicador, você já está alocado num grupo de risco para complicar caso tenha Covid. Então, para você ver a importância que é a hipertensão arterial. Então, atente-se ao diagnóstico da mesma, a um tratamento efetivo, a mudança de estilo de vida e a busca de complicações inerentes à hipertensão arterial. Eu esqueci de falar, mas sempre há tempo. Sim. Ela pode levar à cegueira. Então, a ida também ao seu oftalmologista para fazer seu fundo de olho, né? Então, ela mexe com o organismo como um todo. Todas as artérias sofrem, a maioria dos órgãos, quando nós estamos submetidos a um regime de hipertensão arterial fora dos padrões da normalidade. Olha só como é importante a gente estar cuidando disso. E ainda, só complementando, e desculpe a interrupção, nós temos no ecocardiograma, né, um sinal da complicação da hipertensão arterial que se chama a hipertrofia ventricular. Nós todos sabemos que o coração é um músculo e quando ele está submetido àquele regime de hipertensão, as suas paredes, elas se hipertrofiam. E essa hipertrofia pode levar no futuro a uma insuficiência cardíaca, pode levar a arritmias cardíacas, entre outras complicações. Então, a realização desse exame complementar, a ecocardiografia, também é de extrema relevância no diagnóstico dessa complicação. Olha, quando a gente vê, doutora Thaís, nosso tempo assim já indo embora, mas muito bom esse bate-papo, a sua forma muito didática de passar essas informações aqui às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes, e a gente já finalizando, e aí já deixando um convite para quando mais tempo, sei que sua agenda é sempre assim muito cheia, mas quando a gente tiver uma brechinha para a gente ampliar, porque é muita coisa para a gente falar do coração, é muita coisa mesmo. E vai sempre surgindo aqui uma dúvida e lembrando uma coisa ou outra. Mas para a gente arrematar aqui esse final e deixar como uma mensagem aqui às nossas ouvintes, principalmente as mulheres, que a gente está dando um enfoque maior às mulheres. Nós estamos no outubro em que a gente está falando muito do câncer de mama e de outros cânceres, claro, a gente não pode só focar na mama, mas a doutora alerta, nós passamos aí pelo Setembro Vermelho de alerta também a esses problemas cardiovasculares, mas a gente tem que cuidar sempre e essa doença mata tanto quanto, e, enfim, e é silenciosa também tanto quanto um câncer. Agora, em relação, voltando para a gente arrematar mesmo, doutora, um ouvinte tinha me mandado uma mensagem, a Ângela, em relação ao que poderia ser recomendado para nós mulheres que temos esse ritmo tão acelerado, e em relação ainda a enfatizar essa questão dos fatores de risco, o que é que a gente pode fazer para aliviar todas essas tensões que nós já sofremos e já, por natureza, parece que faz parte, né, da mulher. Com certeza, Magna, veja, para o estresse, né, às vezes nós estamos submetidas a um estresse que, por mais que a gente tente amenizar, há uma impossibilidade de que realmente ele seja resolvido por completo. Então, eu recomendo hoje em dia muito a pessoa fazer meditação, a fazer uma yoga, procurar ter sua espiritualidade muito em evidência. A gente sabe hoje que tem uma correlação muito grande entre rancores, mágoas, raivas
E doença cardiovascular, são estudos científicos que estão mostrando isso. Então, procurar adotar medidas que lhe tragam o máximo de tranquilidade possível dentro dessa vida tão estressante que a gente está levando. Isso é muito importante. Manter uma atividade física saudável é redundante, mas não deixa de ser. Só o fato de você caminhar 4 vezes por semana, 30 minutos, já reduz, segundo o estudo Interheart, cerca de 30% das doenças cardiovasculares, mas com regularidade. Não adianta ir uma vez e depois ir daqui a 15 dias, com regularidade. Evitar com muito fervor o uso de cigarro. Cigarro é um instrumento que pode levar a sofrimento e vai levar a qualquer momento de sua vida. Se não for um AVC, se não for um infarto, vai ser uma amputação de perna, vai ser um câncer. Então parem de fumar. Mantenham sua pressão sob controle ideal, seu colesterol, seu diabetes. Procure seu cardiologista frequentemente para que ele possa diagnosticar, que ele possa lhe tratar, lhe orientar da maneira mais adequada. Então, não é redundante estar aqui falando com vocês e é extremamente relevante. Cuidem de si próprios, né? Porque com esse cuidado que você possa ter com seu corpo e com sua saúde, com sua mente, com sua espiritualidade, isso vai lhe dar uma qualidade de vida. Sua vida, o tempo só a Deus pertence. Mas o tempo que a gente tenha com qualidade, que não tenha com sofrimento, principalmente se essa conduta dependa das nossas ações. É isso que eu queria deixar para você, mulher, desse programa tão maravilhoso que está aí apresentado por Magna Santana. Doutora Thaís, eu que lhe agradeço imensamente. Eu tenho certeza que as nossos ouvintes, porque serve para os homens também, enfim, esse cuidado e essa sua mensagem extraordinária. Doutora Thaís Carvalho Vieira, cardiologista, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Espero repetir, tá, essa conversa aqui em outras oportunidades. O espaço vai estar sempre aberto, porque o nosso Viva Bem tem esse propósito de promoção à saúde, levar a boa informação e orientar aos nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada, um excelente domingo. Eu que agradeço, querida. Bom, gente, então encerramos aqui o nosso Viva Bem de hoje. Obrigada a você pelo carinho da audiência. Quiser nos acompanhar, já sabe, você está lá no Spotify da Fã FM, você vai encontrar o Viva Bem, e também no nosso canal do YouTube, canal Viva Bem. Procura lá e você vai ouvir essa entrevista toda novamente, tá certo? Beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico, e vamos aí ouvir
Com Magna Santana.